CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus,
pela oportunidade aos guias espirituais da SEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário daqueles que olharem a gravação, né? A gente vai falar na noite de hoje sobre o Livro dos Espíritos, parte 2ª, Mundo Espírita ou dos Espíritos, lá no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, item 2, União da Alma com o Corpo, especificamente as questões 344 a 360. É claro que são muitas questões, então, obviamente, talvez a gente não faça a leitura e análise de todas elas, mas pelo menos vamos tentar pegar as mais importantes desse grupo de questões. A primeira questão que Kardec traz para a gente é a de número 344, em que ele pergunta aos espíritos em que momento a alma se une ao corpo. Essa questão é importantíssima para a questão da preservação da vida. E a resposta que os espíritos dão é que a união começa na concepção, né? Já que de cara, nós sublinhamos aqui nessa parte da questão, a união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Eu trouxe uma foto, uma imagem aqui do aparelho reprodutor feminino. E aqui dentro dessa imagem a gente vê, né, vários espermatozoides no entorno do óvulo e a fecundação acontecendo, quando um desses espermatozoides vence, né, aquela membrana, aquela superfície e faz a fecundação do óvulo. Então, exatamente neste momento, é isso que eles estão falando para a gente, que nesse momento a alma se une ao corpo. Muito interessante a gente perceber aqui assim a questão de preciosismo, né? Porque quando a gente vai lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, ele coloca assim, o que é alma? E a resposta é o espírito encarnado. Então, é claro, né, que por questão de preciosismo, aqui a pergunta seria em que momento que o espírito vai se unir ao corpo. Mas Kardec está entendendo e deixando muito claro essa questão de que a partir do momento que nós entendemos, dentro daquele preciosismo da linguagem, que a alma é o espírito encarnado e espírito é quando está desencarnado, mas na hora da gente tratar do assunto, né, a gente trata um pelo outro e vamos em frente sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de problema. O que interessa para a gente aqui nessa questão é o destaque de que essa união da alma com o corpo começa na concepção. E nós trouxemos, na continuação da resposta, uma outra imagem, né, que é uma imagem bastante interessante também, em que os espíritos dizem que desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até um instante em que a criança vem à luz. Eu vou voltar aqui à imagem porque a imagem tem uma situação interessante para a gente raciocinar dentro do aparelho reprodutor feminino. A partir do momento em que começa aquele fenômeno de duplicação das células, né, a célula da fecundação, ela se duplica, né, passa a ter 2 células iguais, depois se duplica novamente, passa a ter 4 células iguais. O que a gente está tentando imaginar é que cada vez que se duplica, por isso que eu trouxe na outra imagem, quando tem uma célula, vai ter uma ligação. Quando tem 2 células, tem 2 ligações. Quando tem 4 células, 4 ligações, 8 células, 8 ligações, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante, até chegar às trilhões de células que existem dentro do organismo, do nosso organismo. Então, é para a gente poder perceber que existe uma ligação fluídica entre o espírito, entre a alma e o corpo. É isso que a gente precisa perceber aqui dentro desse momento. O Livro dos Espíritos continua a resposta, né,
aqui assim a gente trouxe até a mesma frase, né? Para a gente poder lembrar, para a gente poder enxergar que quando nós vemos uma barriga de uma mãe, quando nós vemos essa situação que está aqui, uma barriga de uma grávida, ali nós temos um espírito, ali nós temos um espírito que está se conectando com aquele corpinho, né? E à medida que o número de células aumenta, aquele espírito mais e mais tem esse laço sendo apertado. Tá? É isso que a gente trouxe, por isso que a gente trouxe essa imagem aqui, no mesmo texto, para a gente poder, né, se ligar nessa situação. Tá? O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Tá? Então, nesse momento, naquele momento, é que vai estar se completando, né, de maneira, vamos dizer assim, primária, né, porque essa ligação completa, efetiva, né, a gente sabe disso, já estudou em outros livros, né, que essa completa ligação, que essa lembrança mais precisa, né, ela vai começando a vir no decorrer da vida da criança. A gente sabe disso, né, mas de qualquer forma, para efeitos de ligação da alma com o corpo, essa ligação já está completa no momento do nascimento da criança. A 345 diz assim: a união é definitiva no sentido em que outro espírito não poderia substituir o que foi designado ao corpo. Então, que a gente possa compreender que, a partir do momento que a gente tem essa ligação, aquela ligação já existe e não tem como haver substituição de espírito. Aquele espírito que vai estar ligado àquele corpinho que vai nascer. Tá? Ainda na 345, os espíritos explicam que mais com os laços, como os laços que o prendem são mais frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Para a gente poder lembrar que mesmo ainda, né, mesmo passando por uma situação de completa perturbação dentro dessa ligação, ele ainda tem essa questão de que muitas das vezes, infelizmente, muitas das vezes existem esses abortos naturais, abortos, né, não provocados, né, mas sim provocados pelo espírito que acaba não assumindo aquela responsabilidade que ele mesmo assumiu em determinado momento, né, por ocasião do planejamento da sua reencarnação. A gente lembra e remete o nosso pensamento às questões 258, 259 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito do planejamento da reencarnação. O espírito planeja reencarnar, planeja onde virá, planeja o pai, a mãe, como vai ser tudo, planeja tudinho. O gênero das provas, está tudo planejadinho, tudo preparado para que ele possa reencarnar. Mas ele, né, como dito aqui dentro da questão 345, como os laços que o prendem são mais frágeis, fáceis de romper, esses laços podem ser rompidos pela vontade do espírito, que recua ante a prova, e aqui a gente poderia até sublinhar, né, destacar dentro dessa questão, ante a prova escolhida. Tá? Por quê? Porque escolhida e que foi descrita, que foi estudada nas questões 258 e 259 do Livro dos Espíritos. Aqui nós trouxemos a imagem lá do cemitério de Père-Lachaise, né, em Paris, em que aquela frase de origem druida, que está em relação com uma encarnação anterior do professor Rivail, né, de Allan Kardec, né, em que ele coloca para a gente, né, nascer, morrer, renascer ainda, e progredir sem cessar, tal é a lei. E aí, dentro da questão 346, nós trouxemos que Kardec perguntou para os espíritos o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer. E a resposta é imediata, escolhe outro. Tá? Então, lógico, essa escolha não é assim, imediata, tá? Mas ele tem a oportunidade, e como todos nós, sempre teremos oportunidades de novas encarnações, de novas existências, tá?
independente de como seja a situação da existência que a gente está planejando. Então, se planejou reencarnar, houve um aborto, planejou reencarnar, aborto natural, aborto espontâneo, aborto provocado, né? Se planejou reencarnar, reencarnou, durou pouco tempo e desencarnou, prova para os pais. Se reencarnou e ficou um tempão aqui na Terra, tá? Provas que ele planejou, 258 e 259 do Livro dos Espíritos. O que quer que aconteça, tá? O que quer que aconteça, a regra, a lei é a mesma, tá? Período encarnado, período desencarnado. Depois, período encarnado, período desencarnado. Mas na hora que teve o período encarnado, não conseguiu, não veio a encarnar propriamente dito. Não tem problema. Vai ficar um período desencarnado e depois vai voltar a ter mais uma oportunidade de existência na Terra ou em outro planeta qualquer que seja escolhido ou que seja planejado para aquela existência. Na 346A, Kardec pergunta: qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? E aí os espíritos respondem: as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Para a gente poder lembrar, tá? E na maioria das vezes, o que acontece são as dificuldades, são as imperfeições que as matérias que compõem esses nossos corpos possuem. Então, não é só única e exclusivamente a gente chegar, né, e ficar fantasiando um monte de situação, tá? É para a gente poder entender que quando há essa ligação da alma com o corpo, nós temos um corpo, e esse corpo é um corpo material. E esse corpo é um corpo material que vai ser o somatório das características do pai e da mãe, né, e todas essas características genéticas, né, que nós não somos nem especialistas no assunto, mas que a gente já tem uma certa ideia a respeito do assunto, que essas características genéticas vão influir na vida e na existência daquele espírito. Então, obviamente, que se essas características genéticas gerarem por comportamentos, né, por atitudes, por acidentes, por eventos, por qualquer situação, se essas características da matéria, se essas imperfeições da matéria forem de uma gravidade um tanto mais elevada, obviamente que essas crianças que não vai haver a continuidade daquela existência na Terra. Na questão 347, Kardec pergunta: que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? E aí a resposta dos espíritos é muito interessante também, porque eles dizem assim: o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. Não sei se vocês lembram, né, que logo no início do trabalho, quando a gente estava falando a respeito daquela ligação, eu peguei e falei para vocês, né, que a ligação pode até ter sido completa naquele momento, mas ela vai continuar ainda acontecendo à medida que a criança vai começando a crescer, vai começar tendo cada vez maior aproximação daquele espírito com o corpo, ele vai passando cada vez mais a voltar a ter consciência, né? Então isso aí que são as questões que vão acontecendo no transcorrer da vida da criança, tá? Então o que ele está colocando para a gente? Se a criança morreu, né, aquele corpo morreu poucos dias depois de nascer, então o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. Então, nesse caso, a importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais, tá? Então, quando a gente vê, né, e aqui eu coloquei que tomemos todo o cuidado necessário, né, com essa expressão, né, quando a gente vê, botar tudo entre aspas, né, a inversão da ordem natural dos acontecimentos, porque é natural dentro do que a gente cria como sendo uma questão natural, né? Mas na verdade a natureza, o Livro dos Espíritos também ensina isso de maneira muito clara, quando começa a tratar das leis morais, né? Lei da natureza, lei divina, lei de Deus, lei natural, é tudo o mesmo pacote, tudo faz parte da mesma maneira de encarar a situação. Então, o que a gente acha que não é natural, na verdade, também é natural, também é lei na natureza. Mas
É claro, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos analisar a questão com a frieza necessária, né? Com o bom senso necessário, para a gente perceber que aquela família, que aquela mãe, que aquele pai que está vivendo aquela situação, o pensamento que ele possui, o pensamento que ele tem na hora, obviamente é um pensamento de que houve uma quebra na ordem, né? Houve uma inversão na ordem natural dos acontecimentos, porque a gente sempre, na nossa cabeça, de uma maneira ou de outra, a gente fica pensando assim, né? Aqueles que estão com a idade mais avançada irão antes daqueles que estão com a idade menos avançada, mesmo compreendendo e entendendo que não é assim que funciona na grande maioria das vezes. Isso não é uma lei, né? Isso aí só está dentro da nossa cabeça. Mas, de qualquer maneira, né? Fala com uma mãe que perdeu um filho, fala com uma avó que perdeu um neto, tá? E vai conversar com eles e pergunta para eles o que eles acham. E eles vão responder de maneira óbvia, né? Todo mundo vai responder. Salvo se tiver um absurdo, um tremendo preparo espiritual suficiente para poder chegar e olhar e compreender como as regras de Deus funcionam. Aí a pessoa vai chegar e vai falar, né? Chegou a hora, né? Deus dá a vida, Deus retira a vida. Assim que a pessoa vai falar, tá? Se ela tiver esse super entendimento. Mas mesmo entre nós espíritas, né? A gente vê isso de maneira muito clara. Eu tenho acompanhado alguns grupos espíritas, né? Alguns grupos de WhatsApp, né? E só para a gente poder pensar a respeito, tá? Pelo amor de Deus. Temos visto, assim, por exemplo, uma enorme quantidade de postagens a respeito de Maria, Mãe de Deus, né? Só para a gente poder ter uma ideia, né? Esse nosso estudo se dá na data seguinte, né? A passagem, né? Do dia 12 de outubro, né? O dia que está colocado como dia de Nossa Senhora, né? E um monte de companheiros espíritos colocaram postagens sobre Nossa Senhora. E a gente entende que a doutrina espírita não tem esse tipo de ligação com Nossa Senhora, tá? Não é assim que funciona, tá? Por mais que haja respeito, por mais que haja compreensão desse tipo de postagem, a gente entende, né, que não é uma coisa que pertença à doutrina espírita. Para a doutrina espírita não temos as questões dos santos, né? A gente sabe disso. Mas o que acontece? As pessoas, pelas suas ligações anteriores à doutrina espírita com outras religiões, ou até por pessoa que está dentro da doutrina espírita e continua frequentando ainda a Igreja Católica, né? Claro que a pessoa vai ter esse vínculo com a Igreja, vai ter esse vínculo com Nossa Senhora. E aí o que ela vai colocar? Ela vai colocar a realidade que ela vive, tá? Isso aí que é interessante a gente perceber. Então, a gente perceber que existe uma realidade, uma questão que a gente vê na prática acontecendo, tá? E uma outra questão que seria a da pureza doutrinária. A pureza doutrinária é uma questão que a gente tem que olhar com muito carinho, com muita atenção, tá? Porque olhando com muito carinho e muita atenção, a pessoa perde um filho, perde um neto, né? Teve a partida do filho, a partida do neto, e aí vai ter que olhar e vai ter que falar assim: isso está sendo uma prova que nós estamos vivendo e vamos tocar o barco, e vamos em frente, porque a vontade de Deus é soberana. Mas, na prática, não é isso que a gente vê. Na prática, a pessoa vai chorar, vai ficar triste, vai ficar, né, desesperada em determinados momentos, tá? E vai pensar exatamente isso que nós acabamos de colocar, tentar explicar aqui, ou tentar colocar entre aspas, como sendo essa inversão da ordem natural dos acontecimentos. Que na realidade, já explicamos muito claramente, que na realidade não é uma inversão, não existe nunca inversão na ordem natural. A vontade de Deus é soberana e ele sempre sabe a ordem natural, que nem sempre é os mais antigos indo antes dos mais novos. Nem sempre é assim que funciona. Na questão 349, Kardec pergunta assim: quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Aqui a senha, né, da pergunta é essa palavra imediatamente. Tanto que os espíritos
imediatamente, né, logo no início da questão, né, da resposta, já colocam para Kardec, que nem sempre imediatamente, tá? Para poder tirar da cabeça a ideia de que vai acontecer de uma forma imediata. O que importa para nós é que vai acontecer. É isso que importa para nós. Vai ter uma outra existência, tá? E que não é sempre imediatamente, tá? O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a encarnação, que essa reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior, tá? Então, a menos que haja um planejamento mais vasto, mais amplo, né, em que vai haver uma reencarnação imediatamente ou pouco tempo depois, né, muito rapidamente com relação ao anterior, a menos que haja esse tipo de planejamento, né, não vai ser assim que vai funcionar, tá? A questão 350, Kardec pergunta: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não pretendendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a escolheu. Então, é aquela situação. Muitas das vezes, a gente está com uma ideia, a gente tem uma ideia, a gente fica com aquela ideia que a gente está carregando o peso, assim, muito maior do que a gente pode carregar, tá? Mas a gente não pode perder de vista que nós sempre temos o planejamento reencarnatório, a gente tem a justiça de Deus, que nada acontece por acaso, e que a gente, dentro desse planejamento da nossa reencarnação, que a gente escolhe o gênero das nossas provas, nós sempre vamos escolher provas que nós temos como resolver, que nós temos como conduzir, que nós temos como concluir, nós temos como carregar. Deus nunca dá peso maior do que a gente possa carregar. Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Ainda na 350, e agora eu coloquei a ideia, né, aqui dentro da imagem, a ideia de que tem gente que acha que está carregando o mundo nas costas. É assim que a gente tem a impressão também. Não sei se estão percebendo, eu estou o tempo todo tentando trazer para a gente uma ideia, vamos dizer assim, mais aproximada da nossa realidade, né, como a gente enxerga as coisas, tá? E trazendo em paralelo as questões do Livro dos Espíritos. Na 350, então, o Espírito diz, o Espírito superior, respondendo a Kardec, o Espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. Senha aqui dessa resposta, senha dessa frase, achar, tá? Achar muito pesada a carga. Mas que a gente tenha noção e tenha precisa noção de que nós jamais carregaremos carga mais pesada do que nós podemos carregar. Se nós estamos passando por coisas que a gente está passando, que nós lembremos que nós mesmos fizemos o planejamento da nossa reencarnação e, paralelamente, que nós lembremos que tudo que foi permitido para nós vivermos na nossa encarnação presente, nessa existência presente, sempre passa pela autorização de Deus, pela vontade de Deus, que é soberana, que é eternamente, infinitamente justo, bom, tá? Então, tudo que a gente passa, nós temos como resolver, nós temos como carregar o fardo, tá? Por mais pesado que ele possa parecer para cada um de nós. Na questão 351, Kardec perguntou assim: no intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Resposta dos espíritos: mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo-o assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência.
Tá? Então isso aqui é uma questão muito, muito, muito importante do Livro dos Espíritos. Que aquele espírito que está se ligando ao corpo, ele vai passar por uma perturbação. Não sei se vocês lembram desse estudo, né? Essa questão da perturbação está lá perto da questão 165 do Livro dos Espíritos. Essa questão da perturbação espiritual, né, é aquela perturbação, é aquela sensação, né, que dá quando a pessoa está dormindo pesado. Né? Às vezes a pessoa está dormindo pesado, está com um sono pesado, e aí toca o despertador, aí a pessoa acorda, e aí naquela acorda ela não sabe se vira para cá, se vira para lá, não sabe se levanta, se deita, não sabe, ela fica perdida muitas das vezes, né? Porque ela fica atordoada pela situação, né? Quando acorda de um sono muito pesado. Tá? Às vezes acontece da pessoa não conseguir nem identificar, né, o lugar onde está, cômodo onde se encontra, cama onde se encontra. A pessoa fica totalmente perdida, efetivamente perdida. Esse é o sentido da perturbação. Tá? A pessoa não tem noção, ela não tem precisa noção do que está acontecendo ao seu entorno. Então, obviamente que se ele está dentro dessa situação, ele não vai estar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu entorno. Tá? Isso é muito importante a gente perceber. E aí, ainda, né, vou voltar aqui, que a gente está na 351, ainda nessa questão 351, olha o que vai dizendo dentro da questão. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Tá? Mais ou menos. Tá? O que ele está... Qual é a comparação que o espírito está fazendo? Que quando nós estamos num sono, obviamente, a gente não tem noção do que está acontecendo ao nosso redor. Né? Se a pessoa está dormindo, né? Todo mundo já viu essa situação. A pessoa está dormindo, ela não está sabendo o que está acontecendo na televisão. Ela não está sabendo o que está acontecendo nas cozinhas. Ela não está sabendo o que está acontecendo no cômodo da casa. Ela fica sem noção do que está acontecendo. Ela não está acompanhando as coisas que estão acontecendo no seu entorno. E aí ainda complementa na resposta. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Então aqui estão falando a respeito do esquecimento do passado. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Porque muitas das vezes, ou em algumas ocasiões, o espírito nasce com aqueles que teve grandes conflitos no passado. Tá? Então, obviamente, que se você vai nascer com aqueles que você teve conflito no passado, você precisa ter o esquecimento do teu passado para poder trabalhar, né? E aí passar pela época da infância, naquela época toda de pequenininho, para poder ter aquela questão de carinho, né? Ai, que gracinha, que nenenzinho lindo, não sei o quê, né? Para poder mexer com os sentimentos de todos, né? A criança pequenininha olhando para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, ai vovô, ai vovó, ai papai, ai mamãe, né? Com aquele carinho que possui, né? Mas às vezes não é o pai, não é a mãe que cuida. Não importa, é quem cuida, quem dá carinho. É isso que importa, tá? Quem ama, quem cuida é que vai receber às vezes desse carinho e dessa aproximação espiritual muito importante dentro do desenvolvimento de cada um de nós. Na questão 352, ele diz assim: no instante do nascimento do espírito, no instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ela se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhes voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Olha aqui a questão, mais uma vez, fazendo essa associação, né? Essa questão da ligação da alma com o corpo, dessa perturbação espiritual,
dessa questão da gente despertar, da gente começar a ter consciência, tudo isso são paralelos muito interessantes com as questões do sono. Tá? Por isso que eles usam esse paralelo, por isso eles usam essa alegoria, essa imagem, para a gente poder tentar ter uma noção um pouquinho mais precisa de como que a coisa funciona. Tá? Ou seja, esse espírito, na hora que ele reencarna, na hora que ele começa uma nova existência, né, ele não vai recobrar imediatamente a plenitude das suas faculdades. Né? Tá um nenenzinho lá, né? Obviamente que vocês podem não saber disso, mas nasceu um netinho meu agora, dia 23 de agosto. Né? Então, picuruxim, ele olha aqueles brinquedinhos que ficam dentro do carrinho, ele fica tentando pegar, mas ele não tem nenhuma destreza ainda com a mão, não tem controle ainda com a mão, tá? Não tem controle com o pescoço 100%, não tem controle, né? Não enxerga ainda 100%. Então, ora, se não consegue enxergar 100%, não ouve 100%, não percebe 100%, não se manipula, não se move, não se locomove, não faz praticamente nada 100%, é claro que ele então, né, também não consegue ter todas a plenitude das suas faculdades, que vai começar a recorrer, vai começar a voltar, a retornar, como eles explicam de maneira muito clara na resposta, na primeira parte da resposta ela está explicando. Tá? A plenitude, ela se desenvolve, essas faculdades vão se desenvolver gradualmente à medida que os órgãos também forem se desenvolvendo. Então, pequenininho, muito pouca plenitude, e aí vai ganhando essa plenitude no decorrer dos anos. Alguns autores espíritas tentam fixar 7, 14 anos. Nós não estamos. Reparem que os espíritos superiores não estão fazendo isso. Tá? Eles não estão preocupados em fixar em números, só para a gente poder ter uma noção a respeito. Tá? 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? Com que fim acontece isso? E aí os espíritos respondem. Tá? Acontece frequentemente. Deus permite como prova para os pais ou para o espírito destinado a encarnar. Então a gente lembra e colocamos aqui assim, né, a situação das questões 132 e 558 do Livro dos Espíritos. Né? A 132 vai falar sobre o objetivo da encarnação e a 558 o que cabe a nós fazermos além de progredir quando estamos desencarnados. Então elas vão nos mostrar que o tempo todo, esse copo aqui assim não é um copo d'água não, tá? Esse copo aqui assim seria um copo para cada virtude que a gente possui, tá? Para cada virtude que a gente precisa desenvolver. Nós precisamos encher os nossos copos, encher os nossos espíritos de virtudes. Para encher os nossos espíritos de virtude, a gente precisa passar, né? E por isso que existe esse planejamento, a gente precisa passar por diversas situações, por diversas encarnações, por diversas existências, e a gente vai fazendo esses planejamentos, e dentro dessa situação existem essas provas que nós mesmos programamos, nós mesmos planejamos para a interrupção, como, por exemplo, essa situação da impossibilidade de viver depois de entrar no ventre da mãe. A 357 já vai na direção do aborto. Tá? É interessante que essa questão aqui eu trago mais de uma imagem relativa a ela. Tá? Então, primeira coisa, quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta, é uma existência nula e que ele terá de recomeçar. Aquilo que a gente já falou em outros momentos. Tá? Não encarnou naquele momento. Tá? Fez o planejamento, ia encarnar, engravidou, começou a concepção, tá? E aí aconteceu alguma coisa, não engravidou, não continuou a gravidez, né? E interrompeu, tá? a gravidez. Não estou aqui preocupado nesse momento, não estamos preocupados com causa, não estamos preocupados se foi natural, se foi espontâneo, se foi provocado, não estamos preocupados com isso nesse momento. Nós só estamos querendo entender nesse momento é que se
houve a situação, então, logicamente, aquela existência é uma existência nula, porque ele ainda não completou a existência, ele não reencarnou propriamente dito. Tá? Então, o que vai acontecer? Se ele não reencarnou, não tem problema. Lá na frente, vai ter que reencarnar novamente. Reparem que eu estou falando aqui, não tem problema, né? Estamos falando aqui no que diz respeito à questão de lei geral, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? Pelo amor de Deus, não vamos ouvir o que eu não disse, tá? Vamos prestar muita atenção. Nós temos, por exemplo, editado pela Federação Espírita Brasileira, né, um opúsculo, né, um caderninho, um livretinho muito interessante, que pode ser inclusive baixado pela internet, pelo site da Federação Espírita Brasileira. Respeitemos aborto, né? Respeitemos a vida. Aborto, não. Tá? Então, esse aqui é um livretinho muito interessante, vale a pena ser lido, tá? Vale a pena ser conversado a respeito disso, tá? Só para a gente poder lembrar, aqui assim, não sei se vai estar visível para vocês, mas está trazendo a questão 880 do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Tá? Então, o primeiro de todos os direitos naturais do homem é viver. Então, pelo amor de Deus, aborto não, tá? Pelo amor de Deus, aborto não. Mas, dentro da questão, não está se questionando isso. Não está aqui se questionando a questão de aborto. O que está se colocando aqui assim é para o espírito qual a consequência do aborto. Para o espírito, ele não reencarnou, ele vai ter que voltar numa nova existência mais lá na frente. Só isso que acontece, é isso que a gente tem que perceber. Ou seja, por isso eu disse que ia trazer outra imagem. A outra imagem é, nós fazemos uma analogia muito forte da encarnação como um barco aportando, né, dentro de um porto. Tá? Um barco está chegando no porto. Desencarnou, o barco vai se afastar do porto. Tá? O barco vai, à medida que ele vai chegando, a gente vê o barco chegando no porto. Ele fica mais real. A partir do momento que ele vai desencarnar, daqui a pouco ele não vai mais estar visível aos nossos olhos. Mas o barco continua lá, continua existente. Tá? Continua existindo. Então é para quê? Para a gente poder ter uma analogia muito forte de que se esse barco vinha na direção do porto para encarnar e houve a interrupção, ele não vai continuar a viagem de vinda, ele vai retornar para o plano espiritual e num momento posterior vai voltar novamente ao caminho de reencarnação, como todos nós aprendemos de maneira muito clara, tá? Precisa o tempo todo. Quem está desencarnado, inclusive isso foi uma questão muito interessante que o Haroldo Dutra uma vez disse, né, falou, estava sendo colocado uma discussão, uma conversa sobre o assunto de encarnado e desencarnado, e aí ele pegou e falou assim: qual a diferença entre estar encarnado e estar desencarnado? Aí todo mundo olhou, né, ficou pensando, corpo físico, o que será, qual é a diferença estar encarnado e desencarnado? Né? E aí a resposta dele foi sensacional, porque ele disse assim: a diferença é o tempo, porque todos nós que estamos encarnados, daqui a algum tempo, mais longo ou menos longo, vamos desencarnar. E todo mundo que está desencarnado, né, mais longo ou menos tempo, vai reencarnar. Salvo, obviamente, os espíritos puros, que não têm mais necessidade da reencarnação. Né? Mas quando ele estava respondendo essa situação, quando ele estava colocando essa situação, obviamente é que ele não estava falando dos espíritos puros. Ele está falando da nossa situação de espíritos imperfeitos que somos, né? Ainda estamos a caminho, né? No caminho da luz, né? A caminho do reino dos céus, o nome que a gente quiser dar, tá? Né? Como Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Então, nós estamos na nossa caminhada, nós estamos na nossa viagem, tá? O tempo todo. Aporta com barco, tem vida na terra, vai embora novamente. Depois volta de novo, depois vai embora novamente. Aqui ou em qualquer outro planeta que haja necessidade da gente encarnar.
A questão seguinte é a 358. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? E aí a resposta dos espíritos é sensacional, tá? Mas sensacional, e que precisa também muita atenção da nossa parte. Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. A gente precisa compreender, um dia a gente vai compreender isso, tá? Que o sentido, quando a gente trata de doutrina espírita, o sentido não pode ser e não deve ser de acusar aquele que cometeu o aborto. A doutrina espírita é, sobretudo, o consolador prometido por Jesus. Todos nós, tá? Sem exceção, cometemos crimes, cometemos erros o tempo todo. Então, o que ele está dizendo dentro dessa resposta, a gente tem que olhar com muito carinho. Toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos cometendo um crime. Tá? Então, que a gente possa, né, perceber que até quando a gente chega e acusa uma determinada pessoa, a gente está julgando essa pessoa e a lei de Deus diz não julgueis. Então, se a lei de Deus diz não julgueis, a gente não tem que julgar outra pessoa, tá? Porque quando a gente está julgando a pessoa, a gente também está cometendo um crime de julgar a outra pessoa. Então, é para a gente poder ter essa ideia, né, de que todos nós passamos por dificuldades e que o grande objetivo da doutrina espírita é justamente esse que está aqui, passar, né, colocar, né, essas ataduras, né, o band-aid, cuidar das feridas dos nossos sentimentos, das nossas almas. É esse que é o objetivo da doutrina espírita. A pessoa cometeu um equívoco, houve crime? Sim, houve crime. Nós não estamos dizendo que não houve crime, mas nós estamos dizendo que nós precisamos olhar de uma maneira diferente para as situações às quais a gente é colocado, que a gente olha no nosso dia a dia, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas dificuldades, cada pessoa tem a sua realidade. Todos nós, sem exceção, cada um tem as suas situações e não cabe a nós ficar se arvorando, né, se enchendo de autoridade para julgar e emitir, né, parecer sobre a vida dos outros. Tá? Se a pessoa cometeu um engano, um equívoco, ok, cometeu um equívoco, vamos ampará-la, vamos ajudá-la para que não cometa novamente o equívoco. Afinal de contas, é exatamente dessa maneira que Jesus fala com a mulher adúltera. Vá e não peques mais. Ele ampara, ajuda e em nenhum momento condena ou julga aquela companheira, a mulher adúltera. Na questão 358, ela diz assim, que uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por quê? Porque, afinal de contas, ela está impedindo uma alma de passar pelas provas as quais ela planejou. Tá? Então, para a gente poder perceber, eu coloquei aqui uma observação pequenininha, né, de anencéfalo aqui dentro da imagem, né, para a gente, aqui no lado da imagem, para a gente poder, eu queria contar para vocês um relato, né, de uma mãe que recebeu autorização de fazer o aborto. Ela sabia que a criança era anencéfala, tá? Ela tinha essa noção e ela não fez aborto, não providenciou o aborto, tá? E aí o que aconteceu? O tempo passou, a criança nasceu, tá? A criança anencéfala desencarnou e ela, mãe, né, chegou e conta, dá esse parecer, dá esse relato, né, dizendo que foram as horas mais importantes que ela teve na vida dela. Então isso é um relato importantíssimo que a gente precisa ter, que a gente precisa perceber, né, da incrível e espetacular experiência que as pessoas são colocadas para passar e que algumas conseguem ter a coragem necessária para poder enfrentar essas situações,
e outras, infelizmente, não tiveram tanta coragem. Não estamos julgando, não estamos aqui, né? Só estamos querendo dizer que, naquele caso específico, aquela mãe conseguiu perceber, ter esse sentido de existência e evitou a prática do aborto. Na questão 359, já estamos chegando ao final da apresentação, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Resposta dos espíritos: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. É muito importante a gente perceber que isso aqui é uma decisão extremamente complexa e extremamente técnica, tá? Não adianta, a gente tem que ter muita atenção, não adianta querer enganar a Deus, tá? A pessoa querer dizer, não, mas isso isso com certeza vai incorrer num grande risco para mim, né? E às vezes a pessoa está falando da boca para fora. Não é assim, tá? As regras que são colocadas dentro do Livro dos Espíritos são regras reais, são coisas reais e não coisas forjadas, coisas achando que a pessoa vai conseguir enganar Deus. Não existe essa possibilidade. A intenção, nesse caso, mais uma vez, define de maneira muito clara, tá? Muito clara, como é que funcionam as coisas. E, finalmente, na questão 360, vem para a gente: é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? E aí os espíritos respondem: em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra. Não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Então, para a gente poder perceber que é fundamental, efetivamente, fundamental o respeito à vida. O respeito à vida, o respeito às situações todas que nós somos levados a viver. Porque Deus sempre sabe o que deve fazer. Deus, tem gente que diz lá no ditado popular, Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas de Deus são sempre muito corretas. Não existe linha torta dentro da vida de Deus, dentro das decisões de Deus. Todas as decisões de Deus são plenamente corretas, plenamente 100% corretas. A vontade de Deus é soberana e infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente tudo o que a gente puder imaginar a respeito de Deus. Então, nós precisamos sobretudo, investir no respeito à vida, porque é essa questão da reencarnação, é essa questão da gente vir, é isso que a gente precisa investir, porque sempre, de uma maneira, ou estaremos passando nós por uma determinada prova, ou o feto, aquela criança que está nascendo, aquela criança que está sendo gerada no ventre da mãe, é que está passando pelas oportunidades e pelas provas necessárias para que ele possa também se desenvolver. Aquilo que está ali dentro da barriga da mãe não é única e exclusivamente uma criancinha, um bebê, um feto. Aquilo que está ali é um espírito que está reencarnando. É um espírito que está se ligando ao corpo com o objetivo de passar por provas, expiações, passar por todas as situações que a gente vê acontecer dentro das histórias que a gente ouve, que a gente conversa, que a gente fala a respeito. Tá? Então, que a gente possa, sobretudo, ter respeito à vida. Isso é que a gente precisa trabalhar e investir em todos os momentos das nossas existências. Então, eu queria me despedir de todos. Um enorme abraço. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça para todos nós. Beijo no coração de todos. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos.
Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
assim terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.